E aí? Já parou para pensar que a próxima grande revolução na inteligência artificial pode não vir de um algoritmo novo, mas de uma mudança na própria física do mundo digital? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num artigo de pesquisa que propõe exatamente isso, uma nova geometria para criar mentes digitais. Para a gente começar, tem uma pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Qual é o maior obstáculo hoje para a gente construir cérebros digitais de verdade? A resposta, olha, pode estar numa limitação que a gente quase sempre ignora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo os limites dos mundos digitais de hoje, que são planos. Depois vamos ver como uma nova geometria resolve isso e, no final, pensar um pouco sobre o que isso pode significar para o futuro da IA. Beleza, vamos lá. Pensa em quase todo o sistema digital que a gente conhece. Desde uma simples planilha até o famoso jogo da vida de Conway. Todos eles rodam numa grade, num espaço plano, tipo um tabuleiro. Parece inofensivo, né? Mas vamos ver por que essa estrutura, na verdade, é um baita gargalo. É aqui que está o X da questão. Os nossos mundos digitais, essas grades, crescem de forma previsível, polinomial. Se você dobra o raio, o espaço aumenta algumas vezes. Mas as ideias complexas, os sistemas naturais, o conhecimento, tudo isso cresce como uma árvore, se ramificando exponencialmente. Sacou? O espaço digital simplesmente não tem lugar para a complexidade do mundo real. E essa incompatibilidade cria o que o artigo chama de gargalo de capacidade geométrica. A analogia perfeita é tentar desenhar a árvore genealógica da sua família inteira num post-it. Não cabe. Você tem que amassar, sobrepor, a informação se perde. É literalmente esmagada. Mas, não é só um problema de espaço, não. Tem um segundo problema tão fundamental quanto, que não tem a ver com onde as coisas estão, mas quando elas acontecem. Esse é o famoso problema da vinculação temporal. Pensa numa orquestra. Cada músico pode ser um virtuoso, tocar a sua parte da música perfeitamente. Mas se não tiver um maestro para garantir que todo mundo toque no mesmo ritmo, no mesmo tempo, não é música, é só um monte de ruído. Como um cérebro digital garante que tudo aconteça junto? Certo. Então a gente tem um problema de espaço e um problema de tempo. A solução que o artigo propõe para isso é, bem, radical. E se a gente simplesmente mudasse o formato do universo digital? A resposta está num conceito que pode dar um nó na cabeça, a geometria hiperbólica. Em vez de ser plano como uma folha de papel, esse espaço se curva para fora em todos os pontos. A melhor imagem para isso é a superfície de uma batata Pringles. Esse formato único, ele tem muito mais borda, muito mais espaço para crescer. E aqui que está o pulo do gato. Num mundo hiperbólico, o espaço disponível cresce exponencialmente. Ele acompanha perfeitamente o crescimento das ideias complexas, das árvores de conhecimento. Aquele gargalo de capacidade que a gente falou, ele simplesmente some. Ok, resolvido o problema do espaço. Mas e o problema do tempo? E a nossa orquestra sem maestro? Como a gente dá um pulso, um ritmo para esse novo mundo digital? A inspiração, de novo, vem da neurociência. No nosso cérebro, quando diferentes áreas precisam trabalhar juntas para formar uma única percepção, tipo a cor, a forma e o cheiro de uma maçã, os neurônios correspondentes disparam em sincronia. Eles entram no mesmo ritmo, criando uma coerência, uma harmonia. Para recriar isso digitalmente, os pesquisadores desenvolveram um tipo especial de neurônio para esse mundo hiperbólico. Dá para pensar neles como pequenos metrônomos digitais. Cada um tem seu próprio ritmo, mas eles têm uma regra bem simples: tentar se alinhar com o ritmo dos seus vizinhos mais próximos. E agora, a gente junta tudo. Pega esse espaço hiperbólico, que tem espaço de sobra, e povoa ele com esses neurônios que buscam a sincronia. O resultado é um sistema totalmente novo, o autômato celular neural hiperbólico, ou, para facilitar, HNCA. E como isso funciona na prática? É um ciclo constante de 3 passos. A cada instante, cada célula, ou neurônio, olha para os seus vizinhos. Ela processa o que vê e, com base nisso, ajusta seu próprio estado e o ritmo do seu metrônomo. É um sistema que evolui só com base em interações locais. E o mais incrível é que, nas simulações, isso funciona de um jeito espetacular. O sistema começa totalmente caótico, cada metrônomo no seu ritmo, mas, com o tempo, só com base nessas regras locais, uma ordem global, uma sincronia, começa a surgir do nada. É a ordem emergindo do caos. Certo, então o sistema cria ordem. Mas ordem e complexidade não são a mesma coisa, né? Um cristal de gelo é ordenado, mas não é complexo como um cérebro.
Como os pesquisadores sabem se o HNCA está criando algo realmente interessante? Uma das formas é usar uma ferramenta matemática que basicamente analisa a forma dos dados. Em vez de só olhar pontinhos individuais, ela procura por estruturas maiores. Quantos grupos de neurônios sincronizados existem? Eles formam anéis, buracos ou até mesmo vazios como bolhas? A ideia é que sistemas mais complexos criam geometrias mais ricas. Eles também usam uma outra métrica que busca um equilíbrio perfeito. Ela mede duas coisas ao mesmo tempo: o quão integrado o sistema está, ou seja, se ele age como um todo coeso, e, ao mesmo tempo, o quão diverso ele é, se cada partezinha continua fazendo algo único e informativo. É o melhor dos dois mundos, unidade e diversidade, assim como um cérebro. Tá, mas e daí? O que tudo isso significa na prática? Vamos dar um passo para trás agora e olhar o quadro geral. E o que essa ideia pode representar para o futuro? Uma das ideias mais fascinantes do artigo é que o motor dessa complexidade toda pode ser algo chamado frustração geométrica. Imagina tentar cobrir uma bola de futebol com adesivos quadrados. Eles nunca vão se encaixar perfeitamente. Sempre vai ter uma tensão, uma frustração. É essa tensão no espaço curvo que talvez impeça o sistema de cair em padrões simples e o force a continuar criando coisas novas e complexas. Claro, é bom lembrar que essa é uma pesquisa super inicial. O próprio artigo é bem transparente sobre os desafios. O custo para simular isso tudo é altíssimo, por exemplo, mas esses desafios já apontam os próximos passos: otimizar o código, escalar para GPUs maiores e, o mais importante, começar a treinar esses sistemas para resolver problemas do mundo real. E tudo isso nos leva de volta à pergunta fundamental, a grande questão que esse trabalho coloca na mesa. Se a gente mudar a geometria de um mundo digital, será que a gente pode mudar a própria natureza das mentes que podem evoluir ali dentro? É uma ideia que pode redefinir não só como a gente constrói IA, mas o que ela pode um dia vir a ser.